Quando até os bastidores do judiciário começam a feder mais do que a política, é sinal de que a coisa passou dos limites. De penduricalhos bilionários à proteção seletiva, hoje o recado é um só. O Brasil está virado do avesso. E hoje nosso editorial do dia 18 de dezembro de 2025 está quentíssimo, tá? E antes, já deixa seu like aí, que é muito importante para a gente. Vamos falar das nossas notícias do dia. Nossa primeira notícia já está aí na tela, na verdade, nossas notícias hoje serão algumas dessas várias, mas a primeira e que mais chamou a atenção aí, eu vou passar o vídeo aqui do André Marcília, que é um nos quais estava prevista expressamente a atuação do escritório da esposa do ministro Moraes, não tiveram a atuação do escritório da esposa do ministro Moraes para o Banco Master. Então, afinal de contas, o escritório da família do Moraes fazia o quê para o Master para ganhar 129 milhões? Eu vou te dar todos os detalhes disso e te mostrar como o cerco está se fechando cada vez mais em relação a esse contrato pornográfico, para dizer o mínimo. Muito bem, esse contrato, primeira coisa, o contrato da esposa, do escritório da esposa do ministro Moraes e filhos dele, dão conta de que a atuação seria na Receita Federal, no Banco Central, no CAD, na Polícia Federal, na Fazenda, enfim, uma série de lugares. E como a esposa do ministro Moraes, como os seus filhos, como os advogados do escritório não vêm a público explicar do que afinal se tratava esses 129 milhões para eles atuarem, 3,6 milhões por mês, como eles não explicam a razão desse contrato, que não faz sentido dentro do mercado jurídico, ninguém ganha um troço desse, ninguém ganha um volume desse, é um contrato, repito, pornográfico, do ponto de vista de valores, não existe isso no mercado, como ninguém explica, e como o sigilo máximo, o sigilo master, foi imposto pelo ministro Toffoli no STF, e ninguém mais tem acesso a nada a respeito desse caso, a imprensa começa a ter uma boa ideia, que é assim, eu não sei, então, o que foi feito pelo escritório, né? Então eu vou descobrir o que não foi feito e começa a buscar os órgãos e perguntar, teve atuação aqui do escritório do ministro Moraes? Alguém atuou para esse órgão? E aí as informações começam a aparecer. E foi exatamente isso que ocorreu. A imprensa buscou o CAD e o CAD falou assim, aqui ninguém atuou. Aqui a esposa do Moraes não atuou. Ninguém desse escritório tem registro aqui. Foram no Banco Central, a mesma coisa. Olha, aqui a esposa do Moraes não atuou. Aqui ninguém desse escritório tem registro. Não há nenhum acesso ao Banco Central e ao CAD de pessoas relacionadas a esse escritório. E aí começa o cerco a se fechar, porque se o contrato previa 129 milhões para atuar nesse e naquele lugar, naquele outro e naquele outro, e esses lugares não têm atuação, então para que servia, afinal, esse valor? Até agora, o único lugar onde está registrada uma atuação do escritório da esposa do ministro Moraes é numa ação de calúnia que foi feita pelo Vorcar, o dono do Banco Master, contra uma pessoa, e ele perdeu nas duas instâncias. E aí o processo agora está aguardando subir para onde? Para o Supremo Tribunal Federal. Provavelmente essa deve ser a grande chance deles. Então, quer dizer, o cerco se fecha no sentido de que se ele não atua aqui e ali, não justifica o valor já é injustificável mesmo se tivesse atuação. Agora, não tendo atuação, afinal de contas, então qual era o serviço? E essa é a grande questão, porque se o serviço não aparecer, vai ficar muito difícil justificar que não havia por trás desse contrato pelo menos uma intenção de buscar-se algum tipo de acesso privilegiado aos tribunais superiores, em especial ao STF. E isso é muito constrangedor, é imperativo que venha a público imediatamente alguém desse escritório e explique qual afinal era essa atuação. Se era uma atuação legítima, se era uma atuação lícita, se era uma atuação que era moral, ótimo. Então, explique-se. Porque se ninguém explicar e ninguém investigar, e a gente sabe que nenhuma dessas duas coisas vão acontecer, a imprensa vai começar a descobrir onde eles não atuavam. E se eles não atuavam em lugar nenhum, ficará claro que havia um interesse ou algum tipo de atuação nesse sentido de dar-se privilégio ao Master, aos tribunais superiores, aos ministros, e isso é muito constrangedor. Se a imprensa for fazer esse papel, é bom que o escritório apareça imediatamente e se explique, se é que é possível explicar alguma coisa. Olha, Bom, primeiro que fica latente e claro uma blindagem institucional aí nesse caso, né? E
eu acho que o pior disso tudo, que é inadmissível que contratos dessa magnitude, com figuras ligadas ao judiciário, passem sem qualquer questionamento dessa forma. E eles não estão nem aí, não dão uma satisfação para a sociedade, para as pessoas. Isso é o pior. É o pior, a gente não ter uma satisfação. E não vão dar. Me desculpa a sinceridade, eles não vão dar satisfação alguma. E vai colocar isso no esquecimento, vai passar e pronto. A única atuação, vocês viram aí que o André Marcílio falou, foi num processo de calúnia que o próprio Vocara entrou alegando contra a pessoa, porque a pessoa disse que aquele banco dele era uma fraude, que estava ali para cometer fraudes. E olha o que aconteceu. E você quer apostar? Ainda é capaz deles conseguirem reformar essa ação lá no Supremo Tribunal Federal. Né? Então, vamos lá, vamos seguir aqui para o nosso editorial, vamos para a nossa segunda notícia. E aí é apenas uma mera coincidência, viu? Eu não acredito em coincidências, né? E você? Olha aí, ó. Espera aí. Assim fica melhor para vocês lerem, né? Alexandre de Moraes livra SBT de pagar 8 milhões a Charizard após ir à festa da emissora. Bom, logo após comparecer ao evento do SBT, né, o ministro Alexandre de Moraes revogou a condenação que obrigava a emissora a pagar 8 milhões à jornalista Raquel por vínculo empregatício. Enfim, quando os critérios jurídicos somem e decisões parecem parte de um baile de máscaras, a confiança das instituições acaba virando piada. E a justiça não se presta para proteger quem é amigo ou para coagir quem não é amigo a se tornar amigo. E esse que, para mim, é o pior disso tudo. De ver essas questões acontecendo, isso é inadmissível. E não é por causa da reforma que não, é por causa de todo o contexto. O juiz Estrela, né, lá na emissora, que eu já falei, já dei minha opinião, sou completamente contra esse tipo de conduta. Tem até atualização ali naquele caso do Código de Ética que o ministro Fachin está tentando emplacar, que não precisaria se eles seguissem o que já tem, né, escrito de lei, de regimento, de tudo, enfim. A presidente do STM, Superior Tribunal Militar, se manifestou favorável, mas não sei até que ponto que isso vai interferir no que vai acontecer e se isso vai mudar alguma coisa. Tá? Fica esse ponto de reflexão. Vamos aqui, pessoal, para a nossa próxima notícia do dia. Tá? Essa aqui é de cair o furico, né, das calças, para não falar outras coisas. Olha isso aqui, pessoal. CNJ autoriza quase 1 bilhão em retroativos a juízes do Paraná. O Conselho Nacional de Justiça autorizou o TJ Paraná a pagar quase 1 bilhão em penduricalhos retroativos. Os pagamentos envolvem valores por férias não tiradas, folgas e supostos direitos, inclusive a magistrados aposentados e inativos. Enquanto o povo rala, o topo da estrutura faz festa com dinheiro público. Esse é um retrato de um sistema onde os privilégios são blindados e o mérito, pessoal, é totalmente ignorado. Ninguém está se importando, perderam a vergonha. Esse é o pior, que perderam a vergonha. Todo mundo perdeu a vergonha que mexe com dinheiro público. E agora, vamos ver o que isso vai acontecer, né? Quais serão as cenas dos próximos capítulos, né? Vamos passar para a nossa próxima notícia. Olha o nome. Quero trazer para vocês também um posicionamento do senador Sérgio Moro, tá? Não do juiz, porque o juiz eu já dei minha opinião. Acho que contribuiu, inclusive, para o atual cenário que nós estamos vivendo, as atitudes dele. Não gostei. Mas olha essa visão dele aqui como senador. Isso é importante. Sérgio Moro liga o modo pistola. Nunca tinha visto isso, mas ele fez. Olha. O presidente Lula já disse nos bastidores que, se for aprovado agora em plenário, ele vai vetar esse texto. Os senhores já estão estudando derrubada de veto, os próximos passos? Olha, o Lula perdoou tanta gente que corrompeu e roubou a Petrobras. Ele disse que é amigo lá do José Dirceu, ele elogia o Vacari,
ele foi tão leniente com a corrupção, com esses apenados, condenados, que muito me surpreende que ele queira aqui tratar com excesso de rigor gente como o seu Jorginho, Dona Sônia e Débora do batom, que pintou o batom na estátua. Então espero que isso não aconteça. Mas se acontecer, o Congresso vai se posicionar. Eu, particularmente, vou defender a derrubada do veto. Agora, a incoerência da fala do presidente da República é brutal, porque ao mesmo tempo que ele afaga pessoas que foram flagradas comprovadamente praticando corrupção e que foram beneficiadas, a meu ver aqui, indevidamente, ele não tem nenhum problema. E veja até gente condenada, porque o José Dirceu, embora tenha havido a anulação da condenação, no caso da Lava Jato, ele ainda é condenado no mensalão, um esquema de corrupção no primeiro governo dele. Então, pelo menos coerência, né? Se pede ao presidente Lula que trate essas pessoas simples, dessa multidão que se excederam, com a mesma leniência com que ele trata essas pessoas envolvidas ou que foram consideradas em várias instâncias como responsáveis por corrupção. E aí, pessoal? Posicionamento firme dele, hein? Mas a minha opinião com relação a isso tudo é que a gente tinha que estar tratando de anulação desse julgamento e não da dosimetria ou da anistia, e sim da nulidade. Esse julgamento, na minha humilde opinião, é nulo desde o seu nascimento, desde as investigações, desde tudo, nulo. E eu acompanhei de perto tudo o que aconteceu e digo aqui categoricamente para você, não tem condições nenhuma disso ser enquadrado como um golpe de Estado em nenhum local do mundo. Para ninguém que você explicar isso, a pessoa de fora do Brasil vai conseguir entender. Então, espero que essas vendas dos olhos de alguns que ainda defendem isso para ter narrativa política, que isso caia, porque isso é péssimo para o direito e para a nossa justiça, principalmente. Péssimo. Se é que ainda tem alguma imagem a ser zelada, né? Que já está aqui na nossa tela. Essa aqui eu não ia nem passar, não, mas com o contexto hoje para vocês. Fizeram chamada de vídeo para ele, pô, mostrando lá o que tava acontecendo, mostrando tudo, pô, pedindo valor para ele para poder liberar e ele não pagou, velho. Disse que não ia baixar a cabeça pra facção, velho. É brincadeira, velho. E foi uma coisa que tava mostrando aí na chamada de vídeo, torturando os caras, arrancando unha, arrancando língua, torturando legal, velho. E mesmo assim ele não quis pagar, velho. Não quis. E o pior que não foi não a quantia alta, pô. Se você dissesse, não pagou porque é uma quantia alta, mas foi 8 mil reais, velho. 8 mil reais por 3 funcionários dele. Tava sofrendo, velho. Sofrendo lá, sendo torturado, o cara vendo, chamada de vídeo, vendo. E mesmo assim ele não quis pagar, velho. Isso é doido, velho. O mundo tá perdido, velho. Perdido. Meus amigos, lá na Bahia, trabalhadores são mortos por não pagarem taxa de 8 mil reais ao Comando Vermelho. Facção criminosa que muita gente aí não quer classificar como terrorista. Os 3 trabalhadores do setor de internet foram executados pelo Comando Vermelho após não conseguirem pagar a suposta taxa. Eles foram perseguidos, sequestrados e mortos. Os corpos encontrados em um matagal. A distância entre o poder, os 3 poderes que seria, né, teríamos de Brasília, e a vida real do povo brasileiro é medida em bilhões desviados e vidas perdidas. Enquanto juízes fazem retroativos e ministros protegem os seus, o povo morre por valores que não pagam nem a diária de um desses jantares palacianos deles. E é um escândalo atrás do outro. Chega a beirar o absurdo. Me conta aqui na sua experiência de vida, você se lembra da gente atravessar na história do Brasil
um período tão complexo, tão perverso, aonde a corrupção e a maldade reinam em cima dos poderosos, dos que ocupam cargos de poder no nosso país? Comenta aí para mim. Vou deixar até esse comentário fixado aí, pessoal, porque eu acho que não é possível que sempre foi assim, não. Eu, nos meus 39 anos, não me recordo de nada disso ter acontecido. Eu quero saber de você, que tem um pouquinho mais de experiência. Você se recorda disso já ter passado dessa forma? Conta para mim aqui nos comentários. Você sabe o que une essas notícias? O judiciário virou um novo congresso em matéria de escândalo. A proteção institucional de aliados está escancarada, não só do judiciário, mas também unidos com o executivo, grande mídia. E os privilégios da toga custam caro, em vidas, em confiança, em país. O Brasil hoje não é governado, é operado por interesses. E essa operação não é cirúrgica, é destrutiva. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um ama o suborno e corre atrás de presentes. Isso está lá em Isaías 1:23. Uma nação que vende a justiça perde a sua própria alma. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Então você já sabe, curta, comenta, compartilhe notícia, que eu tenho certeza que você vai ajudar essa corrente do bem. Ative o sininho aí também, que aqui pode ser que a gente não apareça de novo para você, o algoritmo do YouTube às vezes não manda. Então mande aí, faça a sua inscrição. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu digo sempre, vem comigo. Aqui eu falo o que eu acho que deve ser dito, sem medo, sem rodeios, diretamente para levar as matérias e tentar fazer uma ordem cronológica, uma linha na sua mente para você entender o que de verdade está acontecendo no nosso Brasil, que ninguém mais fala. É isso aí. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Essas notícias aqui, pessoal, corta para mim de novo.